Olá! Vamos começar com uma questão que provavelmente muita gente já se fez. Por que tantas pessoas dizem que têm fé, mas quando a gente olha para a vida delas, parece que nada muda? É uma pergunta bem comum e a análise de hoje, baseada em nossa fonte, traz uma resposta bem interessante para esse paradoxo. Então vamos mergulhar nisso. O ponto central é essa aparente contradição. A pessoa fala, eu creio, mas as atitudes dela contam uma história bem diferente. O que a gente vai tentar entender aqui hoje é justamente o porquê dessa desconexão, seguindo o raciocínio da nossa fonte. E para deixar isso bem concreto, a fonte traz um exemplo muito claro. Pensa numa pessoa que vive de um jeito, digamos, complicado, talvez até fazendo coisas erradas. E aí, quando alguém pergunta, ela responde na lata. Claro que eu creio em Deus, tenho muita fé, só que nada na vida dela reflete isso. A fé, nesse caso, parece ser só da boca para fora, né? Não uma força que realmente muda alguma coisa. É aqui que a análise começa a ficar mais profunda. A explicação para essa desconexão toda estaria, segundo a nossa fonte, em duas formas bem diferentes de se conhecer a Deus, o que o material chama de revelação geral e revelação especial. Primeiro, vamos falar dessa tal de revelação geral. Pensa nela como se fosse um conhecimento básico, que está por aí, disponível para todo mundo. É aquela ideia de que só de olhar para a complexidade da natureza, ou de usar a própria lógica, qualquer um pode chegar à conclusão de que, olha, deve existir algo maior, um criador por trás de tudo isso. E as características delas são um ponto-chave. Essa revelação está aí para quem quiser ver e é baseada em observação, em coisas externas. Segundo a fonte, ela pode até convencer a mente de que existe um poder superior. Mas, e esse é o grande mais, ela não muda a essência da pessoa. A fonte é bem clara. Isso, sozinho, não transforma o coração. E essa frase, inspirada na nossa fonte, resume a ideia de forma perfeita. Ela descreve uma crença que entra pelos sentidos, pelo que se vê e ouve por aí. É uma informação que vem de fora, bem diferente de uma convicção que nasce lá dentro, no coração. Para deixar a posição ainda mais forte, a fonte apresenta um argumento teológico bem direto. Do ponto de vista dela, quando o assunto é uma transformação de vida profunda e real, o impacto da revelação geral sozinha é zero, nulo. Ela pode ser um ponto de partida, mas definitivamente não é o destino final. Certo, então se a revelação geral não é suficiente, o que seria? É aí que a gente entra no segundo conceito que a fonte apresenta como a verdadeira solução, a revelação especial. Bom, aqui a história muda completamente. Diferente da outra, que é universal e meio impessoal, a revelação especial é descrita como um evento específico, pessoal e que vira a vida de alguém do avesso. A fonte define como um conhecimento que não se aprende com outras pessoas, mas que viria diretamente de Deus, através de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. Essa comparação aqui deixa tudo bem nítido, né? De um lado, um conhecimento que é para todo mundo, externo, e que só informa. Do outro, um encontro que é único, interno e que transforma. É basicamente a diferença entre ler a biografia de alguém e se tornar o melhor amigo dessa pessoa. A relação é outra. E para dar um exemplo prático disso, a fonte usa a figura do apóstolo Paulo. Esse versículo que ele escreveu é a base de tudo. O que ele está dizendo é basicamente, olha, essa fé que eu tenho não foi um professor que me ensinou, não aprendi com ninguém, veio de uma revelação direta do próprio Jesus Cristo. E a transformação na vida de Paulo foi uma coisa absurda. Pensa só. Ele era um líder religioso super respeitado, cuja missão era perseguir e prender cristãos. Aí, de uma hora para outra, depois desse encontro que ele descreve, tudo em que ele acreditava vira de ponta cabeça. A vida dele dá um giro de 180 graus e o maior perseguidor se torna o maior propagador da fé. Então, aqui está o pulo do gato, segundo a análise. Essa mudança não foi intelectual, não foi um argumento melhor que o convenceu. Foi uma experiência que a fonte descreve como uma mudança de coração, uma ação que partiu de Deus e o transformou de dentro para fora. E tudo isso nos leva à grande conclusão da análise. Se existem esses dois jeitos de conhecer a Deus, qual é a consequência disso? O que, no fim das contas, faz uma crença ser realmente significativa? A gente pode visualizar essas duas bases aqui. Uma crença pode estar apoiada em sinais externos, no que a gente vê no mundo, no que os outros dizem. Já a outra, segundo a fonte, nasce de uma convicção interna, algo profundamente pessoal. No fim das contas, a distinção é essa. Uma fé é baseada em observação e informação. A outra é baseada em experiência e transformação.
É a diferença gritante entre ter uma ideia sobre Deus e viver uma realidade que muda quem a pessoa é de verdade. E a gente termina com essa pergunta, que na verdade amarra toda a discussão trazida pela fonte. A questão final não é tanto se alguém acredita, mas como essa pessoa acredita. É uma fé que só ocupa um espaço na mente ou há uma experiência que transforma o coração? Fica aí a reflexão.